quero começar me apresentando. Eu sou a Alice, sou extensionista da Frente Tamira de Capes. A frente ela faz parte de um núcleo de pesquisas públicas em saúde mental do IPUB, o NUPSAM, e é coordenado pelo professor Pedro, que está aqui hoje na roda com a gente. Desde 2020, nós fazemos essas rodas online toda terça-feira, a partir das 5 horas, para discutir temas que remetam à atenção psicossocial. Hoje, o tema da nossa roda de número 224 é o acolhimento noturno, importância e desafios. Vou coordenar essa roda junto com a Ana Clara, outra extensionista do projeto. Vou deixar ela se apresentar e falar um pouco também sobre os nossos convidados que vamos ter hoje na roda. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Ana Clara, sou extensionista da Frente Tamira e estudante de graduação do Instituto de Psicologia da UFRJ. Como a Alice falou, hoje nós vamos ter 3 pré-inscritos que vão trazer falas para a gente iniciar esse debate sobre o tema da roda de hoje. Então, hoje a gente vai ter com a gente o Naruan, a Amanda e o Tiago. Como o Naruan já está aqui, a gente pensou em começar por você, Naruan. Tudo bem? Pode iniciar a sua fala agora. Boa tarde. Então, me chamo Naruan, estou na coordenação aqui do Cato Franco e tive também como trabalhador no Cato Profeta Gentileza e também na coordenação lá do Cato Profeta Gentileza. Não preparei nada, uma parte extensa, mas trazer algumas questões aí, que eu estou há alguns anos na rede, né? O Cato Profeta Gentileza fica na Zona Oeste. Quando foi inaugurado em 2003, eu não estava lá ainda, mas já foi inaugurado com ter uma proposta de ser um CAT 3, né? Mas acabou não se efetivando, na verdade só se efetivou no ano de 2022. Eu estava lá e participei desse processo aí da implementação dos leitos de acolhimento noturno. Então, pensei em trazer um pouco dessa minha experiência da transição, de estar num CAP 2, que passa a ter o recurso do leito de acolhimento noturno, e depois a experiência aqui também no Franco, que é um serviço que já inaugurou como um serviço com leito de acolhimento, e um pouco desse percurso aí, aí é uma expressão minha pela experiência, o quanto a demanda, digamos assim, acho que talvez seja o melhor termo, é diferente nesses anos para os serviços CAPES, né? A demanda dos usuários. Então, demandas diferentes, e aí o leito de acolhimento se inclui nisso, né? Inicialmente, assim, por mandato inicial, o leito de acolhimento é um recurso, um acolhimento à crise, mas que ultimamente assim, tem sido um recurso para dar conta de certas outras vulnerabilidades, né? Que também estão incluídas na crise psicossocial, mas esse acolhimento agora tem sido um recurso que lida com... Aqui no Franco, por exemplo, a gente tem experiência de alguns usuários que acabam ficando muito mais tempo do que o previsto ali na portaria, na regulamentação, né, 14 dias, né? Muitas vezes o falta de recurso financeiro mesmo para ter uma moradia, para custear uma moradia, para ir dar conta de estar em outro espaço que não seja um espaço institucional. E aí na experiência, assim como o leite de acolhimento, aí na transição do próprio profeta, depois de CAT 2 para CAT 3 que eu vivi, era uma questão muito debatida lá, porque a gente, não tendo o recurso do leite, parece que ficava um pouco mais inventivo em lidar ali com as crises, sustentar elas no território, acessar mais outros recursos, né? Recursos do território, recursos familiares, e
e o CAPS fechava ali, não estava naquele momento à noite, e a equipe se organizava, digamos, contando com isso, né? Quando você passa a ter o leito, se não tiver ali cuidado, ele fica um recurso que você acaba prescindindo dessa outra estratégia de cuidado que a gente lançava a mão muito mais, territorial, suporte familiar, investimento nesse suporte territorial e familiar. Então, são questões assim, que eu estou trazendo, assim, que eu pensei de trazer para a gente poder, como uma roda de conversa, disparar esse diálogo. E uma outra característica aí, trazendo mais experiência específica aqui do Franco, é o fato de estar ao lado da grande emergência psiquiátrica do Rio de Janeiro, que é o PNEL, né? Oi, Naruan, com licença, posso só te interromper rapidinho? O seu microfone tá chiando um pouco, e aí às vezes o som vai e volta. Você consegue talvez falar mais perto? Vou tentar puxar aqui. Melhorou? Acredito que sim. Vamos ver. Tá. E na experiência do Franco é de estar ao lado de uma grande emergência, aqui a principal emergência psiquiátrica do Rio de Janeiro, né, que é o PNEL. Quando eu vim para cá, um pouco mais de um ano, é o quanto, nesse contraponto, por estar tão perto da emergência, surgir questões que é o caso, talvez, uma crise que ainda não é para vir para o acolhimento. Como se tivesse uma crise maior e talvez uma outra crise um pouco menor que o acolhimento noturno desse conta, né? Conseguisse assistir. Essa foi uma outra questão que colocou por que você tem ali um hospital muito próximo. Né? Aí o que eu estou trazendo, assim, que eu pensei trazendo no debate é o quanto o recurso vai fazendo também com que a clínica e a assistência ao usuário vai mudando, né? Assim, às vezes vai determinando, né? Como é que o serviço vai lidando com a crise. E aí essa questão, assim, como se tivesse uma grande crise que o CAPS ainda, com lei de acolhimento, não conseguisse dar conta. Precisasse ainda de ter uma unidade hospitalar, e aí uma outra crise, chamaria menor, né, assim, e aí sim o leito de acolhimento pudesse ser o recurso que ia dar conta, né? Ainda não está pronto para vir para o acolhimento. Porque como aqui é uma grande emergência, porta de entrada, muitos usuários chegam à emergência, inclusive antes do CAPS conhecer, né? O CAPS tem a primeira crise, ou está no território recentemente, então a gente conhece o usuário a partir, das vezes, da emergência. E aí eu acho que é uma outra questão que se coloca para o serviço, né? Então, a partir dessa minha experiência, de um CAP 2 virar CAP 3, eu viver isso, eu acho que fazem esses dois quase paradoxos, né? Um serviço que dava conta da crise, tem um leito e tinha recursos, e aí passa a ter o leito, então foi aprendendo também a acolher a crise, sem o recurso do leito, e depois passou a ter. E um outro que está muito colado ali, já nasce a partir também de um pedaço ali estrutural do PNEL, né? Então, que tem esse recurso do hospital, da urgência e emergência, das enfermarias ainda muito à mão, né? Então, são percursos institucionais diferentes que eu acho que marcam muito a clínica. E uma outra coisa, assim, como eu estava falando da demanda que mudou, então a oferta ali, o modelo de assistência da saúde mental mudou, mas muito pouco além mudou, né? Como a sociedade acolhe, as questões socioeconômicas, então o CAPS tem atendido, assistido, tem sido muitas vezes, em muitos casos muito complexos, o único serviço do Estado que está acompanhando aquele usuário, que está sem renda, que está sem habitação, que está sem um monte de... E aí o leito de acolhimento muitas vezes entra como recurso, nesse lugar também.
nesse ano que eu tive aqui, a gente teve algumas experiências, é isso, de despejo, né? E aí não consegue recurso de abrigamento rápido, então o leito de acolhimento é um recurso que é usado nessa função, eu vou botar muito aspas assim, porque eu não acho que seja só isso, né? Mas numa função de moradia transitória, assim, né? Então, foi experiência que tive recente, né? Uma família que duas usuários foram despejadas e aí a assistência não chega a tempo, o recurso do abrigamento não chega a tempo, o CAP chega sempre a tempo, assim, mas mais rápido já está acompanhando, né? Então, acho que sobre o tema assim, do acolhimento, né? Foram essas questões aí que eu pensei mais de trazer para a gente poder também conversar. Naruan, muito obrigada pela sua fala. É muito importante ouvir esses relatos, né, da experiência de quem está ali atuando na prática e também falar, né, sobre essa experiência de transição que você passou. Depois das falas, né, nós temos três convidados pré-inscritos, a gente sempre abre para debate. Então, também quem quiser depois fazer alguma pergunta, acrescentar algo ao debate, pode levantar a mão, que ao final da última fala a gente abre para debate, tá bom, pessoal? Agora a gente vai chamar o nosso segundo convidado, que é o Thiago Ferreira, coordenador do CAPES 3 Maria do Socorro. Se o Thiago já estiver pronto para falar, ele pode fazer a fala dele. Thiago tá aí? Acho que se o Thiago não estiver no momento, podendo, a gente pode passar então para Amanda Machado, Macedo, desculpa. Ela é psicóloga, mestre em saúde pública e profissional da rede de atenção psicossocial, e ela trabalha no momento no CAPS 3 João Ferreira Filho. Amanda, você está aí com a gente? Você consegue fazer sua fala agora? Oi, gente, boa tarde, estou sim. Boa tarde. Então pode começar, Amanda. Gente, primeiro, né, queria agradecer, né, de poder estar aqui. Já participei em outros momentos da roda, né, de outros temas, mas acho que é sempre importante a gente estar nesses espaços, né. Uma das coisas importantes também, que eu acho que preciso dizer, é que nesse momento eu estou na preceptoria dos estagiários aqui no CAPES, isso tem me mobilizado bastante para estar, né, nos espaços de formação, de discussão, de troca, e acho que isso é importante para nós que estamos já na rede há algum tempo, estar acompanhando a galera que está em formação e estar se formando junto, né, o tempo inteiro. A gente é muito importante. E assim, eu tenho uma experiência, né, profissional também de muitos anos trabalhando na rede da Zona Oeste, né, trabalhei durante muitos anos na 4.0 e atualmente eu estou no serviço que é na 3.1, no Capitão Ferreira. E acho que isso é importante dizer, porque a gente também fala de uma diferença também dos territórios, né, uma diferença nas articulações entre os serviços, e acho que são temas que passam quando a gente perpassam a problemática do acolhimento noturno, né? E aí estava pensando muito, né, em que pontos que eu ia poder trazer para a gente estar, né, debatendo hoje, e acho que assim, um dos pontos que eu peguei, né, que acho que até tem um pouco semelhança com a fala do Naruan, né, que ele estava num outro serviço, que era um serviço, né, o CAPS 2, também na Zona Oeste, né, assim, acho que os serviços da época que eu trabalhei, né, também já tem algum tempo, também não estou na Zona Oeste, assim, eu vi uma articulação entre os CAPs, acho que mais facilidade do que eu vejo hoje estando na Zona Norte. Eu acho que isso também pode estar falando dos serviços, de como se estabelece essa lógica também territorial. Então, durante muito tempo eu trabalhei numa unidade de acolhimento na Zona Oeste, né? Não era no CAPS, mas tinha uma conversa muito estreita ali com os serviços CAPS, principalmente com os de acolhimento à crise, porque tinha acolhimento noturno. E a gente acompanhava muito esse
essa articulação entre os CAPs no suporte do acolhimento à crise que tinham a necessidade de acolhimento noturno, né? Então, na Zona Oeste, a gente demorou a ter, né, um número maior de CAPs, 3, hoje a gente tem, né, um número maior, mas era sempre uma questão para aquela rede de CAPs poder cuidar do acolhimento, dos usuários que precisavam de acolhimento noturno, sem que chegasse a uma internação, poder fazer esse cuidado em outro CAPS, né? O CAPS de referência acompanhar, no CAPS que estava oferecendo aquela retaguarda, né? Isso acontece hoje, é uma das questões, né, que a gente tem na rede, mas assim, eu vivenciei isso muito mais na Zona Oeste, né? Assim, só uma observação mesmo. Pensei de trazer aqui uma questão que eu já ouvi, assim, muita frequência em algumas discussões de caso, em discussões intersetoriais, né, quando a gente fala de um certo, né, uma frase feita, né, de que o CAPES veio para substituir a lógica da internação como se fosse uma substituição no concreto, não fosse uma mudança de uma lógica de cuidado, né? Então, às vezes, em algumas discussões de caso, mas se o hospício fazia, o CAPES vai precisar dar conta de tudo da vida daquele sujeito, né? E o CAPES precisa articular, mediar, não dar conta de tudo. Então, assim, acho que esse é um ponto, né, para começar assim a fala. E assim, né, primeiro localizar o acolhimento noturno como uma das ferramentas de possibilidade de atenção e manejo à crise, né? A gente tem outras ferramentas de manejo à crise que não necessariamente passam pelo acolhimento noturno. Então, assim, o acolhimento noturno é uma das ferramentas que o Serviço de Atenção Psicossocial podem acessar para poder cuidar, manejar uma crise, né? Então, assim, a gente pode fazer um acolhimento, um PTS intensivo, a gente pode acolher a crise no território, né, na casa, na comunidade, e também tem o acolhimento noturno como uma ferramenta, possibilidade de manejo à crise. E aí, assim, né, um outro ponto é que, assim, as crises, o que é crise, né? A gente poder pensar que crise não é uma coisa única, não é uma coisa que vai ser a mesma para todo mundo, e nem a mesma pessoa vai apresentar a mesma crise, ela pode ter crises diferentes dependendo do contexto, do momento. Então, o CAPS, Serviço de Atenção Psicossocial, ele não pode ser um serviço enrijecido, ele é um serviço muito dinâmico, né? A gente precisa, quando a gente fala, né, de pontos como a vinculação, o técnico de referência, a gente está falando de possibilidade de a gente estar construindo ali manejos, né, que vai ser muito a partir do que aquele caso está apresentando para a gente naquele momento. Então, um acolhimento noturno para um manejo de crise, a gente precisa entender o momento daquele sujeito, o que a gente está identificando que é a crise, né, e que ferramentas a gente vai usar dentro do acolhimento noturno para poder fazer esses manejos. Então, assim, é muito dinâmico. Né? Então, a gente não pode perder de vista que assim, a gente tem alguns orientadores ali, né, da direção de trabalho, mas a gente tem que ter uma flexibilidade dentro desse percurso. Então, enfim, acho que esse é um outro ponto. Entendendo que o acolhimento noturno não é só o leito, né, é a possibilidade de um atendimento 24 horas. Então, assim, já eu sou psicóloga, sou profissional diarista, né, eu não faço plantão noturno. Mas é isso, assim, tem usuários que chegam no CAPS de noite, madrugada, né, que vem pedir um suporte aqui, porque tem uma relação de cuidado aqui, vem pedir, então vai ter um momento de escuta. Né? Para além do leito, não necessariamente o leito, mas saber que tem aquele serviço 24 horas disponível para poder fazer o atendimento. Acho que esse é o acolhimento noturno para além do leito, né? Assim, pensando que o leito, o acolhimento noturno, é essa ferramenta a mais, né, para a gente poder pensar um manejo de crise. E aí fiquei pensando em alguns pontos que eu acho que são delicados, assim, que vão perpassando, né, algumas situações. E aí um dos pontos que também, né, como o Naruan trouxe, um dos pontos que é assim, a noção de que tem caso para acolhimento noturno e caso para internação hospitalar, né? Tem caso para M e caso para internação psiquiátrica. Às vezes aparece em alguns casos, né, alguma noção, alguma questão. E assim, acho que é uma lógica que vai distorcendo um pouco a própria proposta do acolhimento noturno. Assim, né? A gente pode pensar que, por que tal caso, então, não seria para acolhimento noturno? Né? Seria porque vai exigir recursos que esse CAPS não tem? Mas que tipos de recurso? Né? A gente, às vezes,
entende que tem uma equipe, sei lá, a equipe está reduzida, ou então precisaria de algum tipo de recurso que o CAPES não tem, mas seria um recurso que a gente pode buscar vir a ter, né? É um tipo, já ouvi assim, não tem essa medicação aqui, essa medicação só tem na emergência psiquiátrica. Mas por que essa medicação só tem na emergência psiquiátrica? Por que o CAPES não pode ter, então, se a questão for, né? Essa medicação. Enfim, a gente poder pensar que o CAPES pode ter recursos para poder lidar com a crise que seja. É importante que a gente lide com essas crises. E tem questões que às vezes podem estar envolvendo complicações clínicas, né? Precisa de um suporte hospitalar por conta de uma questão clínica. E aí a gente pode pensar, então, um leito de saúde mental no hospital geral, por exemplo, né? Não necessariamente a gente cair numa ideia de que tem caso para N, caso para internação psiquiátrica, né? Se a gente pensa em algum dia prescindir de leitos de internação psiquiátrica, né? A gente vai precisar de recursos de articular rede, mas não engessar numa ideia de que tem caso para CAPS e caso para internação, né? Poder se aprofundar mais nesses pontos, né? Que perpassam e atravessam as discussões de caso cotidianamente nos serviços. Um outro ponto que eu pensei também, né, para trazer, que também é delicado, a gente fala, né, o acolhimento noturno é um acolhimento voluntário. Mas e quando a equipe avalia que tem uma indicação de acolhimento à crise, de acolhimento noturno, e o usuário não quer, né, discorda? Então, isso é um ponto bastante delicado. A gente precisa, às vezes, assim, criar alguns manejos. Se é um usuário que está bastante vinculado com o serviço, eu já consegui alguns manejos de que o usuário ele não queria ficar de jeito nenhum, mas a gente havia uma indicação de que era preciso que ficasse, para preservação do próprio usuário. E, às vezes, assim, simplesmente eu falo, eu não concordo que você vai embora. Pelo vínculo, eu já consegui, tá bom, então amanhã você está aqui, amanhã eu venho conversar com você, amanhã eu converso com você de novo, porque, né, atualmente eu faço 4 dias seguidos no CAPS, então eu consigo estar aqui ao longo da semana 4 vezes, poder costurar isso com os usuários que eu estou na referência, mas, assim, é uma questão para a gente, né? Tem vezes que o usuário que está em crise está com uma sintomatologia, assim, ele está mais agitado, a gente consegue identificar ali algumas coisas que colocariam em risco, por exemplo, a gente vai pegando por aí para poder, tem que ter um sentido o acolhimento à crise para o usuário, né? Mas muitas vezes fica no impasse, assim, né? O acolhimento é voluntário, mas, por exemplo, se chega um usuário aqui encaminhado com um planejamento, ideação suicida, um planejamento, a gente, né, indica um acolhimento e o usuário diz que não quer ficar. A gente pode tentar trabalhar com ele ali responsabilização, a rede de apoio, suporte familiar, rede social, tentar fazer acordos, né, de combinados de retorno, né? Se for possível, se o usuário estiver tentando, né, se ferir ou se machucar ou tentar contar a própria vida, por exemplo, dentro do próprio CAPS, aqui no momento, aqui, a gente vai precisar fazer alguma intervenção. Então, assim, são questões que a gente vai precisar estar debatendo, mas esse é um ponto delicado, né? De poder estar a cada construção com os usuários. E um outro ponto que eu também trouxe, assim, que pega bastante, é a articulação de casos, né, que estão no acolhimento noturno, que tem alguma questão com moradia, né? E aí, enfim, essa questão de moradia porque durante muito tempo o hospício era, né, a resposta para quem tinha essas questões, né? Assim, né, a resposta muito entre aspas, mas que era a causa, né, de enfraquecimento de vínculos sociais, de falta de habilidade de poder, né, sustentar seu espaço de moradia. Mas é isso, não tinha essa questão. E a gente hoje tem muitos usuários que acabam tendo essa questão de moradia. E acho que isso você poder trabalhar com um usuário, que aí tem questões diversas, né? Tem gente que nunca teve uma moradia, tem gente que morou interinstitucionalizado, e a gente vai falando, não estou nem falando institucionalizado e nas internações, né? Estou em abrigamento, e a gente poder pensar em poder trabalhar com essa pessoa uma noção de moradia, de cuidado, de um espaço mais privado, de um espaço, né, que é mais coletivo, demanda tempo, né? E esse tipo de trabalho dentro de um acolhimento noturno, né, é muito difícil. Então, assim, poder trabalhar questões de moradia a partir de um espaço de moradia transitória, eu acho que
é mais interessante, a gente consegue. O acolhimento à crise, ele é um espaço para situações que estão ali agudas, né? E aí a gente vai precisar articular a rede. Né? Então, hoje, no município do Rio de Janeiro, a gente tem os dispositivos de moradia transitória vinculados, né, à saúde mental. A gente tem 2 unidades de acolhimento adulto, que são vinculadas, né, à portaria 121, e tem as unidades de acolhimento vinculadas ao Seguir em Frente. E aí tem uma proposta um pouquinho diferente, mas são espaços, né, de moradia transitória, que os seus CAPs de referência vão trabalhando com visualização essa questão de moradia. E eu acho que a coisa caminha um pouco melhor, né? Mas não é raro, em vários CAPs do município, algumas pessoas ficarem um tempo muito maior, estou falando para além do tempo de portaria, né, mas do tempo que seria possível para a pessoa conseguir sustentar, porque assim, eu trabalho 4 dias seguidos aqui no CAPS 3. É difícil. Imagina você ficar um tempo muito maior acolhido num serviço que é para uma atenção à crise, que é isso, é um serviço que vai ter uma agitação, vai ter momentos que vai estar mais intenso. Então, a gente precisa também pensar que o acolhimento, em algum momento, quanto a gente conseguir articular, né? Espaços e locais para que a pessoa consiga ampliar sua rede, né? E o CAP vai precisar acompanhar, mas não, a pessoa não precisa estar em acolhimento noturno para a gente conseguir construir essas coisas. Mas, enfim, só para a palavra poder circular, eu trouxe, né, esses 3 pontos que eu pensei, que são os que mais delicados, que perpassam essa temática do acolhimento noturno, para a gente poder, enfim, discutir aqui e debater. Obrigada, Amanda. Acho que sua fala foi muito boa, né? Você trouxe várias questões muito importantes para instigar o nosso debate, né? Questões sobre o território da Zona Norte, enfim. Gente, queria avisar também que o nosso terceiro pré-inscrito que faria uma fala agora, o Tiago, ele infelizmente não vai poder estar com a gente. Ele disse que teve um imprevisto e ainda não conseguiu chegar em casa. Então, repassando aqui para todos vocês o pedido de desculpas dele, porque ele não vai poder estar com a gente aqui hoje. Então, a gente vai abrir para o nosso debate agora. Fiquem à vontade, quem quiser fazer alguma pergunta, trazer alguma contribuição, é só levantar a mãozinha. Oi, Galba, pode falar. Está com você a palavra. Oi, minha gente, boa tarde. Eu sou assistente social, eu trabalho no CAPES 3. Algumas coisas assim me tocam, assim, como a redução da equipe no período noturno, né? Isso dá uma sensação, pelo menos a partir da minha experiência, assim, eu sou de Recife, né? Mas assim, a experiência da situação da redução do número de profissionais no período noturno, eu acho para mim um desafio imenso, considerando que parece que de dia você está com mais gente para atuar nos processos de crise. Mas, assim, uma outra coisa que eu queria, não estou fazendo pergunta específica, Ana Clara, é só uma fala, assim, uma fala mesmo, para que todos possam partilhar, né? Uma coisa que eu sempre fico em dúvida é, afinal, quem é entre aspas, o indicado para ir para o acolhimento noturno? A última fala, ela falou, que tipo de crise eu estou considerando, não é? Estou considerando só a crise com sintomatologias muito claras, né, de crise. Eu tenho um amigo que há muitos anos atrás, ele é psiquiatra, ele brincava assim, o Galba, é impressão minha, a pessoa precisa estar boa para ir para o 24 horas. Olha, precisa estar boa, precisa com desejo muito bom, com adesão medicamentosa, ela precisa estar boa, Galba. E a gente ria bastante em formato de amizade, né? Mas, assim, considerando o contexto atual, isso ainda me inquieta, assim. Quem vai por 24 horas? Você considera adolescentes com crises comportamentais, né? O que é o 24 horas? O 24 horas é só para... O acolhimento noturno é só para crises com sintomatologias mais claras? Ou ele é, como diz uma amiga minha psicóloga, uma metáfora, o CAPES mais um pouquinho? Ele é só um CAPES mais um pouquinho.
deixa todo mundo experimentar, se não estiver bem, mas aí banaliza esse acolhimento. Então, minha gente, apesar de eu ter muitos anos dentro desses serviços, como todos vocês aqui, isso ainda me inquieta, no sentido de em que momento o que a gente está chamando de crise, se isso não pode provocar algum embarreiramento de acesso. Então, na verdade, não é uma pergunta específica para ninguém, mas é só mais uma partilha, porque acho que aqui é um lugar pulsante para você fazer partilhas. É só isso. Boa tarde para você. Obrigada, Galba, pela sua contribuição. Agora eu vou passar a palavra para o Naruan, que está com a mãozinha levantada, e depois o Alden. Na verdade, é um comentário dessa fala dela, da questão não que é crise, exatamente, mas considerando a equipe, né, eu acho que, de fato, as equipes estão subdimensionadas, né, somente essa coisa da equipe de plantão, e isso é considerado, inclusive, na avaliação do usuário para ficar no leito de acolhimento, porque a gente avalia, caramba, mas vai ter só 3 pessoas aqui à noite, né? A gente inclui isso, infelizmente, assim, porque o subdimensionamento da equipe, principalmente a equipe plantonista, né, para esse é um serviço, que aí vai, se dispõe, né, se dispõe a cuidar de 8 a 10 usuários que estariam inscritos, né? Ele é criado com essa lógica, então é um trabalho, e aí crises certas, né? Pode ser uma crise mais silenciosa, mas uma outra um pouco mais inquieta, uma outra. A gente sabe que uma crise de usuário demanda bastante, pode ser, e talvez não demande exatamente fisicamente, muitas demandam fisicamente, né? Mas então, isso, infelizmente, a gente ainda considera na avaliação, né? Assim, porque considerar que é um pouco dizer que a gente não está com recurso, a gente não tem para dar, não tem recurso para acolher essa crise, porque o serviço não está sem gente, né? Prática, e vice-versa muitas vezes, que vai ter na conta do trabalhador, né? Se ajeitando também, né? É mais um comentário. Naroa, a sua fala deu uma travada agora um pouco no final. Se você puder, talvez, falar um pouquinho mais perto da câmera, retomar o finalzinho pra gente, por favor. Que ponto? Não, eu estava falando desse subdimensionamento da equipe e que a gente precisa avaliar, inclusive, que é muito ruim, né? O quanto o serviço naquele dia ou naquele plantão vai conseguir acolher aquela crise ou aquelas, né? Porque cabe se aí se dispõe a estar num leito de acolhimento com 8 a 10 usuários, né? Que demandam bastante. Eu estava comentando a partir do subdimensionamento da equipe, né? Que a Galba, né? Que falou anteriormente também. Mas acrescentar aí nesse comentário dela, e isso também se inclui na avaliação da atenção à crise, a própria equipe, né? Que vai ficar ali no plantão. É isso, obrigada por retomar. Alden, pode fazer sua fala agora. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Saudade de participar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Oi? Então, desde quando, né, a gente escolheu esse tema, acolhimento noturno, eu fui procurar saber mais, né, fiquei pesquisando, e é algo que a gente discute pouco, se eu tenho essa impressão, não sei vocês, mas eu tenho uma impressão de que a gente discute pouco, e é uma pena porque é uma alternativa muito importante, né, frente às internações psiquiátricas, né? Se a gente tivesse mais investimento em acolhimento noturno, né, talvez a gente conseguisse diminuir esse tipo de alternativa que é a internação psiquiátrica, talvez. E aí eu vou falar do lugar de acompanhamento terapêutico aqui da cidade de Niterói,
né? E também falar de como que, não sei se todo mundo que está na rede de saúde mental, da atenção psicossocial, consegue conceber o que é um AM, assim. Às vezes, as pessoas se confundem um pouco com uma RT, como se a RT tivesse um pouco da função de um acolhimento noturno, justamente porque muitos usuários acabam ali ficando no acolhimento noturno por questão da moradia, por estar se colocando em risco no território, e aí o AN se torna um recurso, né, eficaz, e aí a gente tem que fazer esse mal-entendido, né, de que a RT é uma outra política. Isso eu falo de encontros que eu tive na rede aqui de Niterói, que é uma rede que tem 10 leitos, né, tem 10 leitos de acolhimento noturno, cidade relativamente grande, com apenas 10, né. E aí, partindo desse não saber sobre acolhimento noturno, eu fui tentando ler, assim, e parece que, primeiro, poucas referências na literatura, assim, são pouquíssimas referências, se encontra alguma coisa ou outra, ou mesclado com algum outro tema, né? E também reparei que, de fato, o acolhimento noturno não é algo muito desenvolvido nos municípios do Brasil, né? Tem sim números expressivos e tudo mais, mas não é uma coisa geral, né? Alguns municípios ainda têm essa dificuldade de ter um CAPS 3, 4 horas, que tem um acolhimento noturno e equipe para isso. E aí eu fui lendo mais, assim, e aí eu queria compartilhar com vocês de alguns questionamentos que eu tive. Primeiro, fala-se muito sobre crise, né? Todos os textos que eu pude encontrar falam muito sobre o que é uma crise, o que a gente considera, né? O que o Naruan estava falando, e a Amanda também, sobre o que seria uma crise, né? E como é que a gente consegue apontar se aquele usuário tem mais indicação para uma internação de fato, ou se com os recursos do CAPS daria conta, né? E aí também fiquei perguntando que recursos são esses, né? Porque falar recursos do CAPS é uma coisa meio vazia, né? Que recursos são esses? E eu também fui listando, eu encontrei o acolhimento dos usuários, o horário de serviço estendido, então tem uma equipe que tem essa possibilidade de um horário estendido, que não fique somente a enfermagem no noturno, né? Um horário estendido talvez é uma alternativa boa. Obviamente, a intervenção medicamentosa, né? Antes de ir para uma internação de fato. E aí tem algo que eu não entendi, assim, que eu vi em muitos textos, que é contenção física, né? Não sei em que ponto é isso, mas também tem o manejo pela palavra, né? Contornar alguma coisa pela palavra. E aí eles vão encerrando, assim, dizendo que a crise não pode ser vista como uma situação necessariamente negativa, de que a crise aponta para algum esforço daquela pessoa, daquele usuário, de se reorganizar na vida, no território, nas relações, né? E aí eu acho que o trabalho está aí, né? Salvo os casos em que existe extrema violência, assim, tanto do território quanto a própria pessoa consigo mesmo, ou quando a pessoa está intoxicada e aí precisa de um cuidado mais intensivo. Eu acho que o trabalho está aí, da gente poder, e aí cada profissional vai, na relação com o usuário, vai identificar isso, né, como é que vai construir alguma coisa que seja possível para a pessoa, né, o quadro da pessoa não piorar. Acho que esse esforço que eu fiz de poder indicar alguns recursos e tudo mais, é mais para tirar esse vazio que às vezes fica em mim e me angustia no sentido de que os recursos do CAPS, né? Mas quais são os recursos do CAPS? E é isso, assim, eu acho que o trabalho, né, do acolhimento noturno vai numa via de como que a gente pode ajudar esse sujeito na reorganização da sua vida, né, e de não romper, não criar rupturas, né, seja com o território, seja com a família, seja com os amigos, com a rede em si, ou com os próprios técnicos que estão ali, né?
E, assim, é pensar como que a internação psiquiátrica, em muitos casos, acaba se tornando um recurso que resolve rápido, né? Resolve, de alguma forma, com mais rapidez, assim. E como os CAPs também estão num momento em que o volume de trabalho, né, profissionais com 80 usuários de referência, né? Então, tem essas dimensões do próprio trabalho que impõe a gente tomar esforços que não são tão ideais, ou que a gente não gostaria. Então, acho que também isso é importante dizer, assim. Acho que é isso que eu pude recolher, assim, para trazer aqui para a conversa. Obrigada, Audrey, pelas suas contribuições. Tem uma pessoa com a mão levantada que está com o nome CAPSAD3. Isso, sou eu, Beatriz, tudo bem? Tudo bem, Beatriz? Pode falar. Gente, boa noite, bom falar com vocês. Eu estou muito gripada, mas fiz questão de estar aqui. Eu estou até na conta do CAPS AD3, hoje eu supervisiono um CAPS AD3 em Minas Gerais, né, em Juiz de Fora. E aí, assim, quando eu vi o tema, eu falei assim, eu tenho que participar um pouco para trocar um pouco com outras pessoas, né, porque eu acho, o colega Alden, né, falou um pouco sobre essa pesquisa que ele fez na literatura, e também já fiz um pouco desse movimento, e tem pouca gente falando sobre isso, ou parece que quem fala, assim, parece que fica faltando alguma coisa, né? E eu tenho a impressão, assim, eu estou no CAPS AD3 desde 2018, né? E vivemos vários momentos diferentes, pandemia e tudo mais, e a impressão que eu tenho é que a gente está sempre construindo esse saber fazer, né? Assim, esse cotidiano, a gente tem as portarias, tem as normativas, né? Tem as diretivas da política nacional, mas a gente tem um saber, né? Cada instituição ali com as características da sua comunidade, né? Vai construindo. E aí, como que a gente é atravessado, né? O Alden, desculpa se eu estou pronunciando certo, né? Foi falando das tecnologias, né? E é bem isso mesmo, assim, o que eu observo muito, concordo com a colega que falou um pouco, né? Que é um CAPS mais um pouquinho, né? É a extensão do dia, apesar de ter menos profissionais, né? Mas essa possibilidade de a gente ter mais momentos com esse usuário, né? Assim, e a gente vai usar disso, vai usar o diálogo, vai usar o afeto, vai usar a medicação, vai usar, né, o que a gente tiver ali. E eu vejo muito o leito, né, a retaguarda do CAPS-3, como a concretude, assim, que mais chega próximo no modelo mais intensivo, né, de concretizar a reforma em termos de cuidado em liberdade, né, porque a gente efetiva muito cuidado ali com a porta aberta, né, e aí o quanto é desafiador, a gente tem pouco recurso, a gente é sobrecarregado, mas quando a gente, né, consegue prover um cuidado, apesar disso tudo, né, com a porta aberta, não tem aquela coisa, né, do usuário fugiu, né, de conseguir ali construir alguma coisa com ele, uma reflexão, uma contenção que seja nesse momento, né, pela via da palavra, é muito importante. E aí eu fico pensando também, né, assim, tem alguns questionamentos que não saem da minha cabeça, né, que é o quanto que a baixa implementação de CAPS-3 dificulta o nosso trabalho, né, assim, na minha cidade deveria ter pelo menos mais um, né, pelo menos na modalidade AD, e aí a gente vive muito assim, queria saber se alguém tem essa realidade também, né? De receber usuários de outros CAPs dentro da oferta da hospitalidade noturna, né? Por ser três, dentro do próprio município. E outros municípios também que eu tive oportunidade de ter contato há um tempo atrás, municípios menores, né? Que não tem CAPS 3, mas um município próximo que tem o CAPS 3. E aí da grande questão, assim, né? Às vezes eu vou mobilizar um usuário do município menor para um lugar que tem CAPS 3, e aí cai por terra um pouco aquela questão do território mesmo, né? Do cuidado do território. A pessoa tem que sair da sua cidade para ir para uma outra, para estar no CAPS 3, entendeu? Assim, então, acho que não tô questionando aqui a gente, né, priorizar o CAPS, o leito 3, em relação a um leito de hospital e saúde mental, às vezes dentro do próprio município, né? Mas como que isso quebra o cuidado, fragmenta, né? Quando a gente recebe um usuário que a gente não está acompanhando, enfim. Eu acho que tem isso e muitas outras coisas que acho que valem muitos encontros, né?
E é isso, tá bom? Obrigada pelo espaço. Muito obrigada, Beatriz, por compartilhar um pouquinho da sua experiência no CAPCD3. Carlos Henrique, está com você a palavra. Boa tarde a todos, todos. Então, quando a gente fala em crise, se eu tiver uma crise de riso ou uma crise de choro, é o mesmo. Aí eu teria que ir para um CAPS porque eu estou em crise. E nem sempre uma crise ela está dizendo que tem que ir para o CAPS. Assim, o sofrimento mental, sim. O sofrimento mental ele é terrível. Quando a pessoa está em sofrimento mental e não consegue ser atendido em lugar nenhum. Como é isso? Na 336, ela está dizendo que o CAPS 3 ele tem que funcionar 24 horas durante 7 dias na semana. Está no artigo 4º, 4.3.1. Está dizendo que tem que funcionar 7 dias, 24 horas na semana. Então, assim, como é que, no momento em que o usuário mais é atendido, assim, a parte da manhã é o momento que o usuário, não sei qual é a realidade aí do Rio, mas a parte da manhã é o momento que o usuário mais frequenta o CAPS. E nesses momentos, assim, na parte da manhã, agora estão fechando para reunião de equipe. A gente vai ter que conversar sobre isso também. Como é que você deixa um usuário sem o atendimento para que a equipe consiga se reunir? Eu sei que tem que se reunir. Eu sei, eu não ignoro isso. Tem que reunir. Mas como é que você coloca esse usuário, não deixa ele entrar, para poder fechar, para funcionar a reunião de equipe? Será que o usuário ele é menos importante do que o CAPS, ou o CAPS ele é mais importante do que o usuário? Aqui que está falando é um usuário de saúde mental que, quando eu cheguei no CAPS, eu fui abraçado por muita gente. E hoje, os profissionais eles estão adoecidos ao ponto de sair do CAPS. Todos os profissionais. Eu não vou falar todos, porque ficou uma assistente social com uma matrícula. Mas os outros, todos eles saíram do CAPS porque não aguentaram, adoeceram. Então, assim, vamos tratar do usuário, mas tem que tratar também dos profissionais. Tem que tratar também dos familiares. Tem que tratar também das pessoas que precisam e não sabem aonde vai. Por exemplo, alguém liga para mim porque me conhece. Aí fala assim, eu estou com pensamento negativo. O que é que um usuário de saúde mental pode fazer? Se eu estiver bem, eu vou lá, porque se ele estiver com pensamento negativo, eu vou aonde ele estiver. Mas isso, a química provavelmente, o único usuário que consiga fazer isso sou eu. Não é eu egoísta, eu egoísmo, eu achar que sou melhor do que os outros, não. É porque se eu não fizer, será que alguém vai dar tempo de chegar nesse rapaz? Alguém vai chegar para conversar com essa pessoa? Será que o profissional ele está lá 7 horas da noite para poder atender esse usuário? Será que nós temos carro suficiente para isso? Nós temos... Porque, assim, o maior recurso que eu conheço assim, para a saúde mental é o CAPS bem estruturado, o profissional bem tratado, porque o profissional bem tratado ele vai tratar muito bem o usuário. Tá bom? Muito obrigado aí. Muito obrigada, Carlos Henrique, pela sua fala. Carlos Henrique está sempre aqui com a gente nas rodas, toda terça. Muito obrigada. É sempre importante ter a sua contribuição partindo da visão dos usuários, né? Muito obrigada, Carlos. Amanda, está com você a palavra.
Então, só assim, né, poder, né, fazer alguns comentários também. Acho importante isso quando a gente fala, né, de um funcionamento de um serviço 24 horas, mas ele não funciona da mesma forma durante as 24 horas, né? Então, de fato, no período noturno, tem um número bem mais reduzido de equipe. E acho que, assim, até pensando em algumas experiências, né, de serviços aqui do município do Rio, que já pude trocar com alguns colegas, né? Por exemplo, um determinado serviço tem capacidade de acolher 10 pessoas em crise, mas determinado usuário que tem uma sintomatologia de uma maior agitação, de uma heteroagressividade, que demandaria, né, mais proximidade da própria equipe também, que já é um número reduzido, nesse determinado momento pensou-se, então então a gente vai precisar limitar o número de disponibilidade de leitos. E aí, fez-se no período, né, então o CAPS vai funcionar agora com 8 leitos de acolhimento à crise. Não é o ideal é a gente poder ter equipe para sustentar, mas a gente não tem. Aí, diante disso, vai encher o acolhimento e não conseguir prestar o cuidado adequado. Então, assim, são estratégias que também são pontuais, são a partir de um determinado contexto. Acho que é isso, a gente vai, de fato, fazendo conforme as coisas vão acontecendo, pensando no cuidado do usuário e da equipe conseguir garantir esse cuidado, né? Acho que isso é importante. E aí, assim, né, também foi falado dos recursos do CAPES, né? Acho que a gente tem alguns recursos, o pessoal conseguiu, né? Falou de algumas, mas eu gosto de pensar que a gente precisa, acho que um recurso inicial, assim, é a disponibilidade. E aí, para a gente conseguir ter essa disponibilidade, e nesse momento, né, falando do momento presente, né, também com essa sobrecarga, né, assim, pensando muito nessa questão dessas demandas institucionais. Então, o que eu entendo como um CAPS é que é um local de acolhimento e atenção à crise, não necessariamente em acolhimento noturno, né? Chegou no CAPS, está em crise, a crise é uma prioridade. Eu posso ter 5 relatórios para fazer, uma reunião, mas se chegou um usuário que ele está no momento de crise, a equipe identifica, eu faço parte da equipe, a gente vai se organizar para priorizar o cuidado daquela crise. Mas os meus 5 relatórios vão ficar lá devendo, eu vou ter que remarcar uma reunião, então, assim, isso vai dificultando com que eu consiga manter a minha disponibilidade para estar nesse espaço. Então, e aí, gente, eu estou trazendo muito, assim, de um apanhado de situações que eu venci enquanto psicóloga de um CAPS 3. Assim, acho que a gente precisa fazer relatório, tem que fazer o relato, né, nas evoluções. O prontuário é uma ferramenta importantíssima também de comunicação, entre equipe de comunicação na rede. E aí, muitas vezes, a gente, quando para poder fazer o registro, já chega uma outra situação. Então, assim, tem uma coisa que para mim é um norte, é que a atenção à crise ela é prioridade, né? Mas a gente precisa pensar numa organização interna do trabalho, para a gente conseguir fazer isso, né? E aí, o que eu falo assim, né, da disponibilidade? Porque a partir daí a gente vai poder pensar e articular os recursos necessários, tendo em vista o que a gente tem no território, né? Às vezes, assim, o recurso que a gente vai fazer é poder garantir o acesso do usuário numa escola, por exemplo, que ele não está conseguindo acessar sozinho, e eu vou precisar estar no território com ele, eu vou precisar estar na escola, e aí isso vai garantir uma série de outros pontos de qualidade de vida dele, mas eu vou precisar ter disponibilidade para estar fazendo isso. Se tem num dia uma equipe reduzida, né, e a gente não consegue que um profissional que vai estar no território vai fazer, e aí é uma dificuldade que, assim, clinicamente a gente identifica, mas institucionalmente nem sempre a gente vai conseguir fazer. E eu acho que esses são alguns pontos que vão atravancando ali, e aí, enfim, né, a gente vai desmembrando ali no trabalho. E quando eu falo da disponibilidade, assim, é que tem uma coisa, assim, acho que é muito sensível da gente poder estar com o usuário a partir do que ele traz, né? E aí a gente vai construindo o vínculo, e aí os manejos das diversas situações. Então, assim, de fato, é difícil a gente definir crise numa definição única, né, assim, rígida, né? É porque a gente vai precisar... O mesmo comportamento em duas pessoas diferentes, numa pode ser que esteja apresentando um risco, que tenha uma indicação de crise, e na outra pessoa pode ser que não. Por isso que acho que essa vinculação, essa apropriação do acompanhamento do caso, isso faz com que a gente consiga, enquanto equipe técnica, identificar ali alguns manejos, né? E aí,
fica mais difícil se a pessoa é recém-chegada na unidade, né? Enfim, por isso que assim, tem alguma coisa que é o tempo, o trabalho, você está ali, e essa disponibilidade acho que fala muito disso, né? Enfim, só um exemplo, assim, teve algumas situações que a usuária vinha aqui, pedia 1000 coisas diversas, que não necessariamente só o CAPS poderia ajudar, né? Ela pedia uma ultrassonografia, enfim, o CAPS não vai fazer ultrassonografia, mas já podia ajudar a articular. Eu comecei a me vincular com ela porque ela vinha todo dia, o PTS dela era vinha tomar sol comigo, e a gente tomava sol na parte externa do CAPS. Então, assim, a partir daí a gente conseguiu construir uma vinculação, fizemos alguns manejos, inclusive em um momento que ela precisou do leito de acolhimento noturno, foi a partir dessa confiança que ela tinha estabelecido com o serviço, né? Que é isso, ela vinha, pedia 1000 coisas, eu estava ali tomando sol com ela, escutando o que ela tinha a dizer. A ponto dela vir uma postura, inclusive, de cuidar de mim, tipo, Amanda, você já tomou muito sol, vamos entrar lá que você vai ficar muito vermelho. E assim, a gente poder permitir assim, esses espaços. Assim, o espaço do CAP é um espaço que o usuário precisa se apropriar, um espaço que o usuário poder estar, e a gente está ali mediando essas relações também. E aí, deixa eu ver. Acho que é isso, assim, né? A gente poder entender, né, que a atenção à crise é prioridade, a atenção à crise não se faz só em acolhimento noturno, e para a gente conseguir ter essa disponibilidade, a gente vai precisar problematizar essas demandas institucionais que, de fato, geram uma sobrecarga né, e a gente precisa pensar nos processos de trabalho também dentro da unidade de saúde para garantir esse tipo de cuidado. Obrigada. Muito obrigada, Amanda. Paulo, pode falar. Olá, vocês me ouvem bem? Boa tarde. Oi, Alder, tudo bem? Então, é interessante, né, essa temática do acolhimento noturno no CAPS. Nós nunca tínhamos discutido, e é um tema caro, né, no cotidiano dos CAPS, no dia a dia, o trato com o usuário, né? Amanda fez excelentes colocações, e o que é uma crise, né? O que é a gente entender, identificar uma crise e direcionar para um acolhimento noturno. Tá, isso fala de um acompanhamento sistemático com o usuário, isso fala da avaliação da equipe. Nós éramos um CAPS 2 até a pandemia, e em plena pandemia nós nos tornamos um CAPS 3, né? E aí começou a lógica do acolhimento noturno, que até então os usuários que chegavam para a gente em crise aguda, né? Crise aguda, né? Aquelas crises com agressividade, o usuário totalmente tomado, enfim. Nós acessávamos a emergência psiquiátrica de um outro município. E o usuário ficava ali, aí até estabilizar, né? Ou até a avaliação da emergência, o que é o usuário estabilizado, entrava em contato conosco e o usuário retornava para o CAPS. Então, falando do acolhimento noturno e atenção à crise, entender, né? Eu faço parte de um cotidiano de um CAPS 3, né? A gente entender o que é a crise, como avaliar essa crise. Então, isso vai depender também do profissional. Do profissional que vai ali, né, direcionar, olha, acolhimento noturno ou não. E isso fala também muito da rede, né? Da rede, o que a gente tem para, além do CAPS, nesse sentido de acolhimento. Então, o CAPS, né? O CAPS que eu atuo são 10 leitos, e nós já tivemos o CAPS já ali lotado com usuários em acolhimento noturno e com crises agudas. Há várias maneiras de manejo, contenção de espaço, contenção mecânica. Em último caso, nós já tivemos usuário que foi parar no Pinel, tá? E a gente refletiu bastante, porque esse usuário vai para o Pinel,
até por questões de ir direto, não ter passado pelo CAPS, e a gente recebe ligação do Pinel, o usuário está aqui no Pinel, está de vocês, mas por conta de familiares fazerem esse movimento de acharem que ali o hospital, enfim, ele daria mais conta do que um CAPS. Essa questão também de credibilidade desse acolhimento noturno dentro dos CAPS por parte de familiares também é uma questão. Agora, falando de um caso bem específico, eu acompanho uma idosa, né, 70 anos, ela mora sozinha, vive em extrema vulnerabilidade social e risco, né? Ela vivia num lugar inóspito, mas ela vivia, o território abarcado e tal, aquela coisa toda, e o Ministério Público ali em cima e tal da gente, e eu passei a secretariar o contexto social dessa usuária. Resumindo, para ser mais objetivo, ela era uma pessoa que era louca, mas tipo maluca, beleza. Ela vivia no território, ela era abarcada pelo território, mas o incômodo era o dela viver naquele lugar. Não era nem ela ser uma pessoa com transtorno mental, mas ela viver naquele lugar inóspito, com um monte de vida. Resumindo, teve todo um contexto, né, do secretariamento. Chegamos a um ponto de construir um local para ela viver. Ela vivia dentro de uma árvore. Rato, para ela, era bichinho de estimação, né? Era o meu chihuahua. Então, corria risco também de pegar uma doença gravíssima, enfim, que nunca pegou, não sei porquê, enfim. Começamos a fazer esse trabalho. Chegou uma hora que eu precisava dela sair do local porque tinha que entrar draga para limpar o terreno e tal, para fazer. Foi assim, um Deus nos acuda. Que lugar essa pessoa poderia estar? Onde? A assistência social não tinha um abrigo, né, de acolhimento para pessoas, até idosas, no caso dela, que seria uma casa de passagem. Naquele momento não foi viável, né? A gente, até pela distância, que ele está fazendo um trabalho de levá-la até o local, ela participar conosco dessa obra o tempo todo. E, enfim, o lugar foi o CAPS. O lugar foi o CAPS. Ela ficou conosco desde outubro passado, de 2024, e ela teve um retorno agora em janeiro, depois da obra quase pronta, e a possibilidade dela voltar, só que houve um acontecimento, ela caiu, machucou o rosto, enfim. Ela vai para a UPA, é atendida, vai para o CAPS, e para a gente dar um atendimento de primeiro, né? Ela não estava deambulando bem, ela precisava de uma alimentação mais pastosa, enfim. Ela não tinha família para isso. Então, foi um Deus nos acuda, discussão para lá, para cá, entre até a equipe, mas ela acaba ficando no CAPS. E ontem eu fiz a recepção dela na casa dela. Já foi feito todo um trabalho de reabilitação, de diálogo com a clínica da família, diálogo com a assistência, enfim. A CS estão visitando ela, um fisioterapeuta. Ela está bem, mas foi necessário acolhê-la. Então, que tipo de acolhimento foi esse? Um acolhimento social. A gente pode dizer que isso também não foi uma crise. A crise é só psíquica ou igual, que bem que tem uma colega de um CAPS AD3, que eu tenho curiosidade por CAPS AD3, a gente tem um CAPS 2 no município, e a gente recebe usuários do CAPS AD para acolhimento noturno. Quais são as demandas? Usuário em uso em potencial de droga, se colocando em risco no território, usuário sendo devendo lá a boca, e se ficar no território pode acontecer alguma coisa com ele. Então, são muitas questões que hoje envolvem
o CAPS, né? O CAPS que eu trabalho, e essa questão também dos usuários do CAPS ali. A Amanda traz também algo que é muito interessante, esse contato com o usuário, né? De não conhecermos o usuário, né, naquele atendimento como referência e tal, e ele sendo referenciado ao CAPS, entendeu? Então, muitas das vezes chegou o usuário na SAMU que não era usuário, que nunca passou pelo CAPS, em crise grave, de estar contido, e nós não recebemos. Tem que mandar para a UPA, ele passar pela UPA, ou para emergência, ou para retornar para o CAPS. Isso foi uma discussão. Por que não acolher esse usuário que nunca teve passado pelo CAPS, mas está numa crise aguda, grave, e ele não adentrar para o CAPS? Aí surgem questões. Porque ele não tem uma prescrição médica, nós não temos médico todos os dias no CAPS, mas para você atender um usuário em crise, há necessidade de uma avaliação médica imediata? Não há necessidade. Então, é um tema ainda que eu também, igual o Aldo fez uma pesquisinha aí, né, para poder trazer algumas interrogações que ele tem, mas é também um tema que até sugere que nós, em outro momento, pudéssemos dar continuidade. Eu não sei se eu me fiz entender, mas o acolhimento, a atenção à crise é meio isso, né? A gente tem que entender ainda como é essa questão da crise, esse usuário está abarcado, acolhido dentro de um CAPS 3 no acolhimento noturno. Paula, te agradeço muito pela sua fala. Agora passando a palavra para a Galba. Pode falar, Galba. Oi, minha gente, é rapidinho, né? Oi, dá para escutar, né? Vê só, rapidinho, assim. Eu acho que é a realidade nos estados de vocês, que eu percebo que no interior de cada estado ainda é mais prejudicado o número de CAPs, né? CAPD e CAPs 3 também, não é? Então, acaba tendo esse movimento de saída de território, como apontou uma pessoa que falou aí. Uma outra coisa que eu fiz questão de abrir de novo é para agradecer a Carlos Henrique pela linda fala de apoio aos trabalhadores e ao cuidado dos cuidadores. Muito obrigada, Carlos. E também falar que uma coisa que Carlos falou de muita importância são as expressões concretas das vivências das pessoas. Que reunião técnica é essa? Eu não tenho essa realidade no meu, mas que reunião técnica é essa que o povo não sai? Que é isso? É secreta? Um caso de 24 horas que faz reunião secreta, isso é muito grave, não é? Eu não tenho essa realidade, mas eu acho muito bacana, que a gente acha que isso é uma questão simples. É simples para quem está na reunião, não para quem está sendo sofrendo embarreiramento. Como também, Carlos, para terminar mesmo, a questão do horário, que existe horário para você chegar no caso 24 horas? É 24 horas? Você tem que chegar às 8, isso é horário comercial. É 24 horas. Você pode chegar na hora do almoço, você pode chegar, né? Minha gente, quando eu falo isso, não é nenhum discurso idílico em relação à classe trabalhadora, não, porque eu sei dos processos de precarização. Mas é, sobretudo, o entendimento de que a gente também tem que estar na situação de fazer rodízio entre si, porque não existe horário para ninguém chegar dentro de um serviço do SUS, principalmente no serviço 24 horas. Então, assim, eu queria agradecer a Carlos tanta fala de potência e tanta fala assim, de vivência importante e de cuidado com os cuidadores. Obrigada, viu, Carlos? Um abraço. Obrigada, Gal, pela sua fala, pelo diálogo aí que você traçou com o Carlos Henrique. Milena, pode falar. Oi, gente, vocês me ouvem bem? Bom, boa noite. Eu sou aqui de São Paulo, eu moro aqui na capital tem uns anos. Eu estagiei ano passado no CAPS AD3 e também na Defensoria Pública aqui, e já fiz pesquisa, enfim, em 7 CAPs aqui da cidade, sendo 3 deles AD. E eu queria, contextualizando um pouco isso, né, eu vou trazer 3 questões aqui que eu queria ouvir um pouco de vocês, porque eu vi que tem gente do Rio, tem gente de Niterói, tem gente
do estado de Minas, eu não sei a cidade, mas, bom, aqui em São Paulo tem um CAPS 4, né? Eu queria saber o que vocês acham disso. Eu sei que tem 4 CAPS 4 aqui no Brasil, até onde eu sei, que é um em Minas Gerais, outro em São Paulo, outro no Rio Grande do Sul, outro no Mato Grosso do Sul. Eu queria saber um pouco do que vocês pensam a respeito dessa modalidade. Eu queria também saber um pouco, aproveitando esse encontro, né, desses estados diferentes que a gente está aqui também, estado do Brasil mesmo, eu queria saber um pouco como que tem sido o impacto da implementação das OS, né, enfim, a terceirização da saúde pública no estado de vocês, aqui em São Paulo, na cidade mesmo, 93 dos 102 CAPs da cidade estão sob gestão das terceirizadas, e os trabalhadores estão sofrendo muito com isso aqui. Está tendo uma perda de autonomia, de força e de luta mesmo, assim, da reforma psiquiátrica muito grande aqui. A permanência dos profissionais também está sendo muito complicada dentro dos serviços, está tendo muita rotatividade, e isso tem atrapalhado muito os usuários a permanecerem no serviço mesmo, porque, assim, toda vez que eles criam um vínculo com algum profissional, passa um pouco tempo, essa pessoa, ela sai do serviço. Então, enfim, isso tem complicado muito, assim, o tratamento contínuo, né, nos equipamentos. E outra coisa também que eu queria trazer, o último tópico, tendo vivenciado esses estágios que eu fiz ano passado, especialmente na Defensoria e no CAPS, me gerou muitos conflitos internos, assim, pensando sobre como a parte mais jurídica vê se a pessoa, como falam muito aqui, pelo menos, se ela adere ou não ao tratamento que é proposto, né? Então, por exemplo, o CAPS tinha indicado uma mãe que ela teve os filhos retirados pelo Estado, o CAPS tinha indicado ela ficar em acolhimento noturno, num CAPS AD. E muito do uso dela da substância era por conta dos filhos dela terem sido tirados pelo Estado. E daí, quando ela vai para o CAPS AD, ela se encontra muito com profissionais que não entendem muito essa questão dos filhos terem sido retirados. E daí, quando isso volta para a gente em reunião com a equipe, né, do CAPS, eles falam, né, que ela permaneceu lá por uns 3, 4 dias só, não ficou o tempo que eles tinham proposto, enfim. Isso foi meio que mal visto, assim, pela justiça, sabe? Então, é muito complicado, assim, o quanto que essa rotatividade que está acontecendo muito pela terceirização aqui tem impactado dessa forma a vida das pessoas, porque, por exemplo, ela foi prejudicada, de certa forma, no processo dela pela defensoria, entende? Não foi diretamente pela defensoria, mas tem coisa que a gente deixa de pôr em relatórios, por exemplo, para que não prejudique ela, justamente porque a defensoria age em defesa, né? Mas, enfim, era algo que poderia ter sido mais favorável a ela caso os profissionais não estivessem sendo tão rotativos. Então, as coisas estão super interligadas. Então, por isso que eu queria ouvir um pouco de vocês, como tem sido no estado de vocês, porque, enfim, me gerou muitos sentimentos, assim, estar ouvindo aqui, estar aqui com vocês hoje. Então, muito obrigada aí pelo espaço, e é isso. Obrigada, Milena, pelas suas contribuições. Acho que você trouxe várias questões super pertinentes, questões aí que eu acho que dão uma outra roda, inclusive, debate super, super importante. Acho que essa questão que você trouxe, né, do nosso trabalho em rede, né, em interface com a justiça, que é sempre um trabalho muito delicado, né, que deve ser feito com muito cuidado, a questão, né, da precarização dos serviços, dessa rotatividade, né, da sobrecarga dos profissionais, enfim. Queria deixar aberto aqui para quem quiser estar dialogando com a Milena, ficar à vontade, e passar a palavra para o Pedro, que está com a mão levantada. Então, boa noite a todas as pessoas aí, agradecendo a presença de todos. É bom que a gente tenha aqui pessoas de Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo. De Minas Gerais tem até de 2 cidades diferentes, né? Porque, se não me engano, tem além do CAPS, que estava presente, também uma outra cidade, e eu queria agradecer a Amanda, o Naruan também pelas contribuições. E todos os que falaram aqui, né, o Alden, Paulo Costa, o Carlos Henrique,
Esse tema é um tema muito interessante, isso, quando vocês comentam que encontraram poucas referências, poucos estudos sobre o acolhimento noturno, é porque, de fato, apesar de já existir há alguns anos, ele é uma inovação, né? Ele é uma inovação na organização da rede de atenção psicossocial, e é uma inovação que faz toda a diferença, né? Porque nós sabemos que o CAPS-3 é ele que vai fazer a diferença na resolutividade da rede, na capacidade da rede de atenção psicossocial de substituir o modelo anterior, que era um modelo centrado na internação, né? E hoje, só para um comentário rápido, nós tivemos aqui no Estúdio de Psiquiatria um seminário de cerca de 4 horas em cima de casos clínicos, situações clínicas, né? São histórias, situações de pacientes que têm problemas com o uso prejudicial de álcool e outras drogas e que se internaram ou estiveram em acolhimentos noturnos. Então, foi uma reunião dos CAPs AD da cidade, aqui com a equipe do IPUB, que tem, além do ambulatório, do serviço PROJAD, que é um serviço para álcool e drogas, tem também a internação. E a internação no modelo tradicional de internação, né? Embora agora com metade dos leitos que tinha um ano atrás, com os leitos sendo progressivamente reduzidos. Então, um ponto a se colocar, além das questões que foram levantadas aqui, é, de fato, a questão da resolutividade desse serviço de acolhimento noturno, ou CAPS 24 horas, como diz a Galba lá de Recife, a resolutividade no caso do acolhimento à crise em situações mais graves, de tal maneira que possa, de fato, essa rede ser substitutiva, né, da internação psiquiátrica tradicional, e no caso de AD, possa também ser substitutiva dessas formas de confinamento existentes nas comunidades terapêuticas, né, que não são propriamente internações, mas são formas de confinamento, né? Eu estou falando da questão AD, mas acho que a questão da resolutividade desse dispositivo está em questão. E eu acho que ele é resolutivo, quer dizer, eu quero já antecipar que eu acho que ele é resolutivo, que ele muda completamente. Por exemplo, é completamente diferente do ponto de vista de lidar com a crise se o CAPS é 24 horas, quer dizer, se é um CAPS 3, ou se é um CAPS 2. A possibilidade do CAPS 3 lidar com a crise de uma forma mais efetiva é evidente, porque ele pode manejar aquela situação, tem mais tempo para manejar a situação, se for necessário, lança a mão do acolhimento noturno, né, como uma possibilidade terapêutica. Então, esse tema é muito importante, eu acho que vale a pena a gente trabalhar esse tema. Eu, por exemplo, acho que vale a pena a gente construir uma espécie de cartografia dos CAPS 3 que tem acolhimento noturno como um dispositivo bem estabelecido, né? A gente pode dizer assim, não, todo CAPS 3 tem acolhimento noturno. Sim, é verdade. Mas de que maneira que esse acolhimento noturno se organiza em cada um deles? E quais as maneiras diferentes que ele se organiza, por exemplo, se é um CAPS AD 3, ou se é um CAPS 3 que não é AD, ou se é um CAPS infanto-juvenil 3, porque também existem os CAPS infanto-juvenis, CAPS IJ3, né? Então, eu acho que tem muita coisa ainda mais para a gente trocar de experiência e construindo uma descrição assim que nos faça nos apropriar mais dos desafios desse dispositivo novo, dessa inovação que a reforma psiquiátrica trouxe para a rede, né? Os problemas apontados estão cada vez mais presentes, por exemplo, a gestão por OS, né? Estão cada vez mais presentes em todas as regiões, e não só Rio, São Paulo,
uma forma de terceirização, eu vou retirar a palavra terceirização, mas uma forma de gestão não direta que traz consequências, obviamente, né? E é um dos problemas, a redução da equipe à noite. A equipe à noite não precisa ser tão grande quanto a equipe do dia, mas ela não pode ser escassa, não pode ser uma equipe também sem recursos efetivos, meio desamparada, né? Porque ela não vai poder acolher devidamente esses pacientes que precisam do acolhimento noturno. Agora, não apenas por causa de crise psíquica, porque muitas vezes o acolhimento noturno tem essa função, isso foi mencionado aqui, eu acho que a Galba falou, a outra colega que era de Minas Gerais, falou também que é CAPS AD3, muitas vezes o acolhimento noturno é um recurso legítimo de proteção do paciente que está sob ameaça, né? Está sob ameaça no território. É um recurso para mantê-lo sob cuidado e se protegendo de situações de risco, né? Risco e vulnerabilidade no território. Mas é isso, eu acho que foi muito importante essa discussão, gostei muito de participar dela. Vou voltar para a Ana Clara, a Ana Clara e a Alice, né, que estão coordenando. Ana Clara. Obrigada, Obrigada, Pedro. Desculpa, amiga, pode falar. Nada. Ana. Oi, Paulo. Não, eu poderia só dar uma devolutiva para a Galba, que eu achei interessante o que ela colocou sobre esse movimento do CAPS, 24 horas, e não atender, né? Não atender 24 horas e ter algumas condicionalidades. Isso também eu me interrogo bastante, onde a gente vai falar também de atenção à crise, né? Qual é essa crise, né, que o CAPS vai acolher, vai precisar colocar no AN. Então, quando depois das 5, 6 e à noite, o CAPS, eu não vou generalizar as equipes, mas tem alguns que não fazem acolhimento de primeira vez de usuário que chega em sofrimento psíquico. Isso, para mim, é muito caro dentro do meu cotidiano, é muito complicado, porque aí volta o horário comercial de um CAPS 2, já que somos um CAPS 3, entendeu? É uma discussão até que eu me coloco assim para chamar para o embate, porque são questões que fogem diretrizes e o profissional acaba dificultando o acesso ao usuário. E também o que o professor Pedro, boa noite, professor, acabou de falar sobre o acolhimento ao pessoal AD, isso também é uma discussão que chega ao usuário. Nós fizemos um CAPS AD2 e hoje a gente acolhe, eu vou ser repetitivo, usuários do AD. Eles vão lá, comungam conosco e divide ali aquele acolhimento e sugere, e o usuário fica lá por questões, muitas vezes, está em risco no território. Olha, a boca, o tráfico está lá, se ele aparecer e vai matar, vai fazer acontecer, e a gente sabe quando a pessoa ela começa a fazer uso, ela não tem, a criticidade dela fica esvaziada. Ela vai voltar lá na boca e corre risco de ser morta. Então, esse entendimento e essa dobradinha do CAPS AD2 com o CAPS 3 nesse sentido, eu também acho que é interessante e o município está se havendo aí para trazer um CAPS 3 para o município, CAPS AD3 e uma UAA, que também acho que responde um pouco a essa questão. É isso. Obrigada, Muito Paulo. obrigada. Vou passar para a Alice agora. Estou vendo que o Carlos está com a mão levantada. Carlos, a gente estava se direcionando para encerrar a nossa roda. Você quer falar alguma coisa rapidinho antes de eu finalizar? É bem rapidinho. É porque na portaria 336 ela está dizendo que o CAPS
principalmente CAPS 3, ele é porta aberta. Então, assim, o paciente entrou em crise, ele tem que ir para o CAPS. E não precisa de encaminhamento. E em lugar nenhum está escrito que precisa de encaminhamento para ir para CAPS. É portas abertas. Muito obrigado aí. Aqui em Muito Laguna, obrigada, Carlos. só uma observação, Santa Catarina, cidade de Laguna, eles não aceitam que o paciente que entra em crise e tem um surto vão para o CAPS. Eu questionei, eles disseram, se você tiver um surto, vá para o hospital. Se você vir aqui no CAPS, nós não vamos te atender. Eu percebo que eles não têm profissionais preparados para receber e atender um paciente em surto. Isso é lamentável. Eles estão equivocados. Bastante. É muito triste esse relato. Obrigada, Karine, por trazer essa sua experiência. Obrigada também pela presença, praticamente todas as rodas, Carlos, Paulo. Quero agradecer a todo mundo que ficou até agora com a gente, todo mundo que participou, nossos convidados também, mesmo quem não pôde vir ou quem saiu mais cedo. Agradecer a Amanda. Quero também convidar todo mundo que está aqui a participar da nossa primeira Assembleia de 2025, que vai acontecer no horário da roda da semana que vem, a partir das 5 horas. E é isso, agradecer a todo mundo, agradecer a Ana Clara, que fez a coordenação comigo, Pedro, Alden, que também fizeram falas ótimas. E é isso, muito obrigada, pessoal, boa noite.